Bom dia, irmãos. Glória a Deus por todo o seu mover conosco. O encontro da igreja não é o encontro de alguns santos que têm tudo, mas é o encontro de todos os santos, onde cada um tem. O corpo não cresce também pela injusta cooperação de algumas partes, mas pela justa cooperação de cada parte. Queridos, algo que meditando ao ver a graça derramada, o Espírito Santo se movendo, é que esses encontros não podem ser esporádicos na vida da igreja. Você sabia que o mesmo Espírito que operou aqui de manhã curando, limpando, renovando, ele opera no grupo caseiro, com 2 ou 3. Nós temos que aprender a ter essa santa expectativa e em cada encontro irmos com a consciência de que nós somos cooperadores do Senhor. Como que você veio hoje para a reunião só para sentar e receber? Nós não deveríamos ter esse coração, irmãos. Nós temos que ir para cada encontro disponíveis para também sermos canais desse rio cuja fonte é o Senhor. Olha para o irmão que está do lado e diz: você também é canal desse amor de Deus. Você é cooperador. Nada de ser esquenta-banco de igreja. Amém, irmãos? Que o Senhor traga um renovo para que cada encontro da igreja de Macaé seja avivado para a glória de Deus. Haja manifestação dos dons, haja o rio de vida fluindo, em nome de Jesus. É a vontade do Senhor, meus irmãos. Amém? Ontem nós falamos sobre identidade, paternidade. Que bênção ver o Senhor falando conosco, nos curando nessas verdades. Depois de tarde falamos da transformação que vem pela revelação e da responsabilidade que nós temos diante dessa revelação de agirmos em fé com aquilo que o Senhor tem nos mostrado e algo que o Senhor tem ministrado primeiro comigo, mas creio que quer falar com todos nós nesse tempo é sobre um grande perigo que circunda a igreja, que é a mornidão. Eu queria abrir a palavra de Deus com vocês na carta de Jesus em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Queria dizer para os irmãos, não percam o hábito de trazer a Bíblia no papel. Embora haja facilidade no celular, mas às vezes vem uma notificação, vem uma coisa que distrai nossa mente, e quando o Senhor diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, ele quer a nossa máxima atenção. Então, eu queria só encorajar os irmãos, sempre que possível, trazer até para aprender a folhear, achar. Eu me lembro que às vezes eu tinha vergonha que eu não achava, abria em qualquer lugar e fingia que estava lendo. Quando era novo convertido, eu fazia isso. Os profetas menores eu não acertava uma. Mas coisa boa, né, queridos? Ir nos familiarizando com a palavra do Senhor, de abrirmos ela. Né? Nós temos que ser obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres,
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, alguma coisa aconteceu com a igreja de Laodiceia que levou ela para um estado de mornidão. Queridos, ela vivia no tempo dos apóstolos. Deve ter visto muitos milagres, muitos prodígios. Ela provavelmente viu o Senhor pessoalmente. A igreja de Laodiceia foi fruto do maior avivamento na história da igreja, o Pentecostes. Ela era uma igreja apostólica e pentecostal raiz. Como pode uma igreja como essa receber uma carta dessas do próprio Senhor? Primeiro que eu queria destacar que é uma carta de Jesus à igreja. E também que dentre as igrejas, das cartas às igrejas aqui em Apocalipse, essa é a única que ela não recebe nenhum elogio da parte do Senhor. E o Senhor começa dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mornidão nauseia o Senhor. E eu lembro do que a palavra diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 11, no zelo não sejais remissos, sejam fervorosos de espírito, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Essa palavra fervoroso no original é zel, que é fervoroso, da onde deriva a palavra crente de Apocalipse. E o contraponto do fervoroso, do seja um fervoroso, é o ser remisso. Ser remisso é alguém que está com o freio de mão puxado. O remisso é o preguiçoso, fraco no empenho na busca pelo Senhor. E o contraponto em Apocalipse é o frio, que representa um amor enfraquecido, alguém destituído pelo desejo de santidade. Agora observe que o morno é a mistura dos dois. Nós vemos por toda a palavra que Deus não se agrada de mistura. Já no Gênesis, Deus vai fazendo separação e separação. Não gostava quando misturava sementes. Deus não gosta de mistura. E o morno é uma mistura do frio com quente. Ele oscila entre arder pelo Senhor e a indiferença. Às vezes se empenha na busca, às vezes não deseja o Senhor. Às vezes está envolvido na obra, mas às vezes se acomoda e não quer pagar um preço de uma vida mais profunda no reino de Deus. Como eu disse antes, ele está com o freio de mão puxado. Ainda ama as coisas dessa vida, ainda tem desejo pelo conforto e bem-estar. A mornidão, queridos, não é falta de fé, é uma fé sem fogo. E o pior perigo para a igreja não é a perseguição, é a mornidão. Esse é o pior perigo para a igreja. E a palavra diz, e o Senhor fala, ele vos batizará com fogo, com Espírito Santo e com fogo. E há uma interpretação profética nas cartas de Apocalipse. Existem 13 interpretações. Uma interpretação é que, e de fato é a realidade, não é nenhuma interpretação, é que aquelas igrejas existiram lá na Ásia Menor.
Outra interpretação é que em toda a história da igreja há uma expressão de cada uma delas, por toda a história da igreja. E há uma interpretação de que cada uma daquelas igrejas representa um período histórico da igreja sobre a terra, e de fato condiz. Sendo a igreja de Laodiceia a igreja do final dos tempos, a igreja que vai estar antes da vinda do Senhor. E de fato, queridos, isso condiz com os nossos dias. Antes dessa igreja era a igreja de Filadélfia, que não tem nenhuma crítica. Ela representa a igreja do século retrasado e passado, a igreja do tempo dos avivamentos, onde nós vimos o reino de Deus se estendendo pelo mundo inteiro. Mas eu queria ter um olhar de fazer um diagnóstico da mornidão sob a perspectiva dos nossos dias. Quais são suas marcas? Como que a igreja de Laodiceia foi atingida por alguns enganos que levou ela a esse estado de mornidão? E como que isso pode se tornar um perigo para a nossa fé também? E como o pecado de mornidão tem sido porta para muitos outros pecados. E a primeira marca, o primeiro sintoma da mornidão na fé é o orgulho. O orgulho turva o discernimento para conseguirmos enxergar a realidade espiritual. Para mim, isso era o que deixava a Laodiceia cega. A igreja de Laodiceia não conseguia ver a sua pobreza espiritual. Mantinha o cerimonial, a programação, as atividades, a liturgia, mas ela tinha perdido o principal, a presença do Senhor. Muito parecido com a situação do povo de Israel lá em Malaquias. Lembra em Malaquias? O povo mantinha as atividades, o cerimonial, as atividades religiosas, os sacrifícios, mas o coração estava longe do Senhor. A tal ponto de Deus dizer: quiser alguém fechasse as portas do templo, porque eu não posso suportar ajuntamento solene com iniquidade. O povo estava assim: vão sacrificar para Deus. O que está sobrando? Tem um animal cego? Está sobrando? Vamos dar para Deus. Dava o que sobrava. Dava o resto. Quantas vezes nós não podemos fazer isso quando damos o resto do nosso tempo para Deus? Pela oração do final do dia, só para descargo de consciência. Quantas vezes nós não fazemos isso quando damos uma esmola para um pobre só para ele parar de nos incomodar? E não em amor por uma pessoa pela qual Cristo morreu. Em Laodiceia, eles tinham perdido o Senhor que estava do lado de fora. Quantas vezes nós não ficamos assim? Eu já sei os livretos, eu já sei a doutrina, eu já sei o didaquê, eu já sei tudo. Grupo na casa, evangelismo, para quê? Eu já sei o que vai acontecer lá. Não preciso de coisa alguma. Ninguém nasce perfeito, queridos. Alguém, para se tornar irrepreensível, precisa ser repreensível. Logo após a ceia do Senhor. Para mim, o clímax da humildade do nosso Senhor já havia nascido numa manjedoura. Se o Senhor tivesse nascido na maior de todas as mansões, já seria uma tremenda humilhação diante daquilo que ele é e sempre teve com o Pai na glória. Se ele entrasse em Jerusalém numa carruagem, já seria uma humilhação, mas o Senhor entra montado num burrinho. Uma vez eu vi uma história muito engraçada de que o burrinho chegou em casa e disse assim: mãe, tu nem sabe, eu estava hoje passeando por Jerusalém e um monte de pessoa colocava os ramos na minha frente, me aplaudia. E a mãe: ah, é, filho? Que interessante, que mais? Aí o jumento dizendo: não, e as pessoas bradavam. É mesmo? E quem é que estava em cima de você? Ah, era um tal de Jesus. Ah, só para saber. Como muitas vezes nós agimos assim,
E logo após aquele momento da ceia, onde o Senhor lava os pés, a última ceia do Senhor, que humilhação, o Senhor ia para a cruz. E naquele momento singular na história da humilhação do nosso Senhor, logo após aquele momento, olha o que acontece em Lucas 22, versículo 24. Tem como projetar? Logo após a ceia, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Dá para acreditar num negócio desse? Essa é a nossa natureza. Competição, comparação, são frutos do orgulho, não tem nada a ver com o coração de Deus. A palavra diz em Tiago que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Soberbo, essa palavra é o ato de mostrar-se acima dos outros, que se eleva sobre, que se coloca acima dos outros preeminente, que supervaloriza seus próprios meios ou méritos. Já aconteceu de você fazer uma coisa e a pessoa elogia por engano o outro e você diz, não, só um pouquinho, fui eu que fiz. Não foi ele, fui eu. Ainda está conversando hoje de manhã, não ontem de noite com o Diego, com a Janine, uma preocupação que eu tenho até dos aniversários. Como que muitas vezes a supervalorização do eu tenho chamado os meus filhos, claro, mais a minha pequena, porque o meu pequeno ainda não entende, e digo, olha, nós vamos cantar parabéns, as pessoas vão vir aqui, mas eu quero te ensinar uma coisa, filha. O parabéns, a glória, o mérito é do Senhor. Cada batida do nosso coração é um ato de misericórdia da graça de Deus. Por isso nós vamos cantar parabéns para o Senhor. Algum amém por aí? Em Isaías 66, versículo 2, diz assim: o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Tem outro texto que diz que o Senhor habita no alto e sublime trono, e habita com contrito e abatido de espírito. Em Mateus 11, 29, o nosso maior modelo diz que o Senhor era manso e humilde de coração. Eu aprendi uma coisa, irmãos, quer dizer, estou aprendendo. Sabe qual é a hierarquia no reino de Deus? Todos são superior. Essa é a hierarquia no reino de Deus. Nós precisamos aprender com a mulher cananeia e com o centurião. Aquela mulher vem para Jesus e o Senhor diz, eu não posso tirar a comida da mesa para dar aos cachorrinhos. Em outras palavras, eu não posso te atender, tem outras coisas mais importantes, eu não vou tirar a comida dos filhos para dar aos cachorrinhos. E aquela mulher, sim, Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas. E o Senhor olha para ela e diz, ó mulher, grande é a tua fé, que seja feito como tu queres. Ela estava com a filha endemoniada. Naquele momento, aquele espírito saiu e a filha foi liberta. O centurião, homem de posição, chega para o Senhor, ele manda um servo e diz, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Basta uma palavra tua e o meu servo vai ser curado. O Senhor olha para os seus discípulos e diz que nem mesmo em Jerusalém, talvez conhecida como a capital da fé global, nem mesmo em Jerusalém achei uma fé como essa. Nós vemos que a humildade é fruto da verdadeira fé. Eu não consigo enxergar uma fé que frutifica orgulho. Os orgulhosos eram os fariseus. Tinham conhecimento, mas orgulhosos, soberbos. Que o Senhor nos guarde, queridos, de toda a soberba. Em nome de Jesus.
todo orgulho cai por terra. O Senhor nos deu um coração humilde para aprender com todos, para que o menor que chegou ontem tenha liberdade no nosso meio de poder repartir. Outro sintoma da mornidão, desinteresse pela comunhão com Deus. Isso é um sintoma que nós temos que cuidar. Não é normal, queridos, ficar dias sem ler a Bíblia. Dias sem desfrutar da palavra do Senhor, e não apenas aquela leitura para conhecimento, mas aquele momento que tu desfruta, que tu contempla. Às vezes tu fica naquele pedacinho de versículo, meditando na palavra, se deleitando na palavra, crendo na palavra, sendo curado na palavra. Porque, queridos, contemplar o Senhor, nós sempre pensamos em algo místico, mas contemplar o Senhor é olhar com toda atenção, oração, aquilo que a palavra revela a respeito de Cristo Jesus, o Filho de Deus. O apóstolo Paulo, quando estava na antessala do martírio, prestes a partir, ele diz: estou sendo oferecido por libação, lá em 2 Timóteo 4. O tempo da minha partida é chegado, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí, adiante, quando ele pede, ele está escrevendo para Timóteo, ele diz assim: traz-me os livros, bem como os pergaminhos. No final da vida, aquele homem queria ler um pouco mais, aprender um pouco mais, se alimentar um pouco mais. Falta de dedicação na oração, oração mecânica, sem fé, sem fogo, sem paixão, é um sintoma da mornidão. Isso não é normal, nós não podemos deixar que isso aconteça normalmente. E quer ver uma coisa chata? É dois apaixonados conversando. Quando eu estava me relacionando com a minha esposa, hoje eu fico pensando, mas como a gente foi inconveniente. De pessoas chegar, se levantar e sair, porque não existia mais ninguém na face da terra além da minha esposa. Eu não vi o tempo passar, era horas conversando, por quê? Por causa do amor. Como é as nossas conversas com o nosso Senhor? Entramos na presença de Deus já querendo sair. Cuidado, queridos. Não deixe o amor esfriar. Outro sintoma da mornidão é o desinteresse na comunhão com a igreja. A palavra diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Naquele tempo, já tinha alguns acostumados a não congregar. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso é preocupante, queridos. Uma vez eu estou num restaurante, aí vejo uma mulher, uma mãe com a filha, assim, tinha uma camiseta com um versículo, um dizer assim. E eu me alegrei, fui lá falar com ela e disse: ah, que legal, ter irmã em Cristo. E ela, sim. Aí eu perguntei: e você congrega onde? Ela disse: congregar é outra história. Eu disse: xiii, já vi tudo. Tem aumentado o número dos desigrejados. É possível isso, irmãos? Isso é impossível. Lembra quando Jesus peita Paulo na estrada de Damasco? Paulo assolava a igreja, perseguia a igreja, prendia a igreja. Aí o Senhor aparece para Paulo. O que o Senhor fala? Saulo, Saulo, por que persegue a minha igreja? É isso que ele diz? Saulo, Saulo, por que me persegue? Queridos, tocar na igreja é tocar no próprio Senhor. Quer tocar no Senhor? Toca no irmão que está do teu lado. Você está tocando no Senhor, no corpo de Cristo.
não tem a ver com temperamento. Mesmo as pessoas que têm dificuldade de relacionamento, dificuldade social, de se relacionar, elas buscam a comunhão por saber a importância, a prioridade disso, primeiro porque Deus ama ver seus filhos unidos. Quando nós ficamos perguntando, quem é que vai estar na reunião? Quem vai tocar? Queridos, Jesus vai estar e esse tem que ser um motivo suficiente de nós irmos cheios de alegria para estar na reunião da igreja. Irmãos, nunca me ocorreu faltar um retiro, um grupo desde que me converti. Eu nunca faltei. Nunca me ocorreu, exceto por exceções que justificasse por alguma impossibilidade. Eu lembro que eu tinha que pegar 2 ônibus e caminhar para ir para a igreja. Eu e a minha irmã, simples, sem recurso. Eu brinco que eu tinha um tênis da Lacoste. Mas não era porque era do Jacarezinho, porque ele abria, eu coloco um bonder. E eu ia torcendo para que ele não abrisse no meio do caminho. Uma vez eu e a minha irmã estávamos indo para a igreja e desceu um caldo que Deus mandou, uma chuva. Um caldo é chuva no sul. Aí minha irmã, o cabelinho com gel foi para o espaço, a chapinha foi também. E nós nos olhamos assim, todo molhado. A minha irmã com os olhos cheios d'água. Vou para casa, vou voltar para casa. E eu olhei para ela, Deia, Jesus pagou um preço para nos salvar. É por ele. Vamos juntos. Chegou ela, eu e ela, todos molhadinhos. Os irmãos chegando de carro. E nós lá olhando. O que aconteceu? Deu um mergulho na vinda. Que precioso é estar em comunhão com a igreja. Uma vez eu estava num show gospel, o último que eu fui há anos atrás, eu nunca mais fui, porque eu fiquei entristecido de ver que a motivação daquela multidão era o show e não o Senhor. Não quis ofender meu companheiro que estava junto lá, um irmão que estava comigo. Eu disse, querido, estou sentindo de sair, vou sair para evangelizar, pode ficar aí. Aí o irmão também estava incomodado, vou evangelizar contigo, e a gente saiu para a rua para evangelizar. Porque, irmãos, não importa quem vai pregar, quem vai estar, Jesus vai estar. Estou junto. Amém? O resto é resto. Eu estava ainda ontem lembrando de um testemunho, eu estava conversando com uma irmã lá em Porto Alegre, ela fazia jornalismo na URGS, com a mente contaminada ideologicamente, politicamente, tudo. E ela veio numa reunião do Corpo de Cristo, a Igreja do Senhor, e o amor tocou profundamente seu coração. E ela tinha pânico social, qualquer lugar que tinha muita gente, ela tinha pânico de estar. E ela agora vai nos encontros e nos retiros, e ela testemunhando que ela foi curada. Uma nova convertida. E a igreja não olhou com preconceito a respeito dela de maneira que gerasse uma incredulidade, uma indisposição. Pelo contrário, os irmãos abraçaram. E ela foi amada pelo Senhor. E ela até, inclusive, escreveu esses tempos um pequeno textinho. Mãe, me alcança meu celular, nem ia ler, mas vou ler. Esses tempos ela escreveu um textinho, mandou no grupo lá, e nós lemos e ficamos impressionados com a graça, com a revelação, com o amor dela por Jesus. E eu vou ler um textinho que ela escreveu esses tempos aqui. O nome do texto é Arroz e Feijão. Segura a fome, irmão. É só o nome. Olha o que ela escreveu. Na ânsia de agradar ao Senhor, há risco de se precipitar, mas quando aquietamos a nossa alma, podemos nos deparar com um lindo convite, o de retomar ao simples, ao básico que funciona, menos idealização e mais prática, ter uma vida devocional, buscar as verdades das Escrituras, orar sem cessar, arrepender-se, conhecer Jesus e torná-lo conhecido. A obediência e a fidelidade no pouco é doce ao nosso Deus. Jesus ama quem
toma a decisão de escolher a Ele todos os dias, mesmo nos dias que a sua presença não causa uma grande comoção ou arrepio. Somos convocados a fazer o que tem que ser feito, não muito além disso, e do que somos incumbidos. É como se o Espírito Santo estivesse nos pedindo arroz com feijão, mas além do arroz com feijão, queremos fazer uma batata frita. Aí fazemos para o Senhor, mas isso nunca foi uma ordem sua. Então fazemos a batata frita, nos queimamos e dizemos: Senhor, como é que tu permitiu isso? A verdade é que poderíamos nos livrar de muitas dores e incômodos ao servirmos ao Senhor com integridade, se atendo ao que nos diz o Espírito e com o coração de quem se alegra, mesmo não enxergando os resultados desejados. Mas todo dia Ele trabalha em cada um de nós e ama cada um de seus pequenos, independente do desempenho ou insistência. Lembremos que Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Há portas que vão ser fechadas, e para nosso bem vão exigir que paremos de persistir e aprendamos a renunciar. Podemos dizer que temos boas intenções, mas nem sempre ser bondoso é andar em santidade. Que possamos abrir mão das coisas que gostamos, as nossas batatas fritas, porque amamos aquele que primeiro nos amou. Que magnífico é o Senhor, faz o extraordinário enquanto esperamos em um dia comum, que possamos descansar e contemplar o Senhor, o buscando intimidade, pois para Ele, não para nós, não há nada mais agradável. Uma mocinha que recém se converteu, veio desse contexto todo que falei agora, mas foi alcançada pelo Senhor através do amor da igreja. A palavra diz: o solitário busca o seu próprio interesse. Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não há crescimento na fé sem corpo, sem unidade, sem comunhão. Nós vamos falar um pouco mais disso depois. Até na extensão do reino, a igreja marcha junto. Queridos, outro sintoma da mornidão: falta de proclamação e engajamento na missão. A palavra diz em Êxodo 24, 1 e 2, primeira vez que aparece candelabro nas Escrituras, disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Depois, lá em Apocalipse, nós vemos o que é o candelabro. O Senhor diz que é a igreja. Ele é o que está ao redor do candelabro. Não pode faltar óleo no candelabro, o candelabro tem que arder continuamente, para brilhar continuamente, para que a luz em meio às trevas prevaleça. Porém, quando o óleo, que é a figura do Espírito, vai terminando, a luz vai se enfraquecendo e deixamos de iluminar. Isso é um sintoma da mornidão. Quando o óleo está rolando, o fogo vem, que é o que acontece no cumprimento da promessa. Ele vai nos batizar com o Espírito Santo e fogo. Nós nos enchemos desse óleo, e o resultado desse óleo é o fogo, é a chama, é a luz que ilumina. Irmãos, se hoje aqui fosse de noite e fizéssemos um furo nessa parede, não as trevas que iriam entrar aqui, é a luz que ia sair. Nós vimos que a luz resplandece nas trevas. Onde você está, meu irmão, você carrega essa luz para iluminar. A primeira chama desceu da parte do Senhor quando foi consagrado o templo, e era papel dos sacerdotes manter aquela chama acesa. A mesma coisa aconteceu conosco. O Senhor derramou do seu espírito, da chama, mas nós temos que manter a chama acesa. A indiferença é sintoma da mornidão, não condiz com o amor. Esse tempo eu estava passeando de carro, passamos em Porto Alegre por um lugar muito pobre, tinham pessoas pobres lá, e o Senhor usou a minha filha. E ela disse: papai, nós não podemos nos esquecer daquilo que nos propomos, de a gente pegar os brinquedos e as coisas lá em casa e dividir com quem não tem. E falar para essas pessoas que ainda não conhecem
a Jesus. E eu vi que aquilo era algo do Espírito, me lembrando, para eu nunca me acostumar de ver ao meu redor pessoas perdidas e não me condoer, não chorar, não orar por elas. Falta de alegria. A palavra diz lá, o Senhor fala, nem sabes que és infeliz. Não tem a ver com estar feliz, ser feliz. Nem sempre eu estou feliz, mas eu sou feliz. Você pertence a Cristo, você é feliz. Falta de alegria é um sintoma da mornidão, ser iracundo, amargurado. O fruto do Espírito também é alegria, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o fruto do Espírito. O reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É impossível ser infeliz no reino de Deus. Depois do que nós falamos, de experimentarmos a restauração da nossa identidade, de vermos que o nosso Deus é o nosso Pai, que nós somos perdoados e tirados de um caminho rumando ao inferno, e que agora temos vida eterna. A vida eterna não é uma realidade depois do fim, mas depois que eu me converto, se torna o início de um começo sem fim. Eu tenho vida eterna. Uma vez, numa igreja perseguida, num lugar onde eu conheci esse pastor, os irmãos, o irmão dele tinha sido decapitado pelo reino de Deus, muitas pessoas sendo mortas, a igreja está sendo oprimida naquela região, naquele país. E ele olhou para os irmãos e disse assim, queridos, não vamos temer essas situações, porque nós somos imortais até que Deus tenha cumprido o seu propósito em nossa vida. Não existe acaso, acidente de percurso no reino de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, e as boas, e as que nós consideramos que não são boas, mas todas cooperam para o nosso bem. Nós não andamos pelo que entendemos, nós andamos por fé. Fé naquele que governa o universo, que é bondoso, misericordioso e que está conduzindo a minha vida rumo ao porto desejado. Vestes fala de salvação, a igreja de Laodiceia não tinha vergonha da sua nudez espiritual. Quando vai entrando mistura no reino de Deus. Queridos, nós somos chamados a sermos santos. Você não foi chamado para ser feliz. Você foi chamado para ser santo. E a verdadeira alegria é fruto da santidade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. A verdadeira alegria é ser santo. Quer ser feliz, irmão? Seja santo. Ande em santidade ao Senhor. O esfriamento do amor é um outro sintoma. O normal é o que a palavra diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, 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 Senhor Jesus. Eu lembro quando eu me casei, a minha esposa entrou, meu irmão, o universo parou. Tinha um monte de gente bonita, estavam meus amigos lá, mas eu passei vergonha de tanto que eu chorei. Como a gente diz no Sul, eu suei um monte pelos olhos. Quando nós estamos apaixonados, amando o Senhor, nós vivemos pelo reino de Deus. Querido, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, diz em 1 Coríntios 15, 19, somos os mais infelizes dentre os homens. A palavra diz em 2 Coríntios 4, 16, por isso não desanimamos. Olha que Paulo está falando de um monte de encrenca antes. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve, olha Paulo dizendo, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno
peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, as que se não veem são eternas. Ainda quero adentrar depois adiante quais as armadilhas que o diabo tem usado para levar a igreja a um estado de mornidão. Tem duas coisas que eu quero entrar depois: contaminação da mente e a amargura, pecado de divisão. Se alguém tem percebido que está em uma situação de mornidão, eu quero te dar uma boa notícia. Essa palavra não é uma palavra de acusação. Quando o Senhor fala com a igreja de Laodiceia, não é para acusar. O Senhor nunca nos acusa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que a ninguém traz pesar. A tristeza do mundo produz morte. O diabo nos acusa. O Senhor mostra aquele diagnóstico e talvez alguns estejam sendo confrontados nessas coisas de perceber falta de amor, falta de engajamento, falta de consideração, amor, de estar com a igreja, de leitura da palavra, coisas básicas, e percebe, puxa vida, tô morno, Deus vai me vomitar. Mas a palavra diz que Jesus está batendo na porta da igreja. Eles estão lá, cheios de atividade, cheios de cerimônias, e Jesus está fora. Querido, não mantenha uma atividade religiosa. Deus conhece o teu coração, Ele te vê agora, Ele sabe como você está. E Ele quer entrar e ceiar contigo, e estar contigo. E aí Ele traz para o pessoal, aquele que abrir a sua porta, eu vou entrar. Mas, Senhor, a minha casa está uma vergonha. Eu sou morno. O Senhor não se importa, Ele quer entrar e ceiar com o morno. Ele não abandona o morno. Jesus não escreve para a igreja para reprová-lo, destruí-la, mas para despertá-la antes que seja tarde. Na parábola das 10 virgens, elas depois é que ficam de fora, as nécias, batendo na porta. Se você não abrir a porta hoje, amanhã pode ser você que bata na porta e aí o Senhor não vai abrir. Aqueles que não abrem a porta para o Senhor entrar e restaurar. Se você ficar num estado de mornidão, como as virgens nécias, que eram virgens, mas estavam sem olho, elas vão ficar do lado de fora. Presta atenção. O Senhor está falando pessoalmente com você. Você está no estado de mornidão. Não se acostume. Isso não é normal. E eu lembro de Maria, lá em Lucas 10, 38 a 42. Ela recebe Jesus, Marta e Maria e Lázaro. Como Jesus amava esses irmãos. E eu entendo Marta, porque Marta está lá servindo, chega aqueles homens com fome, sem avisar, sem mandar um zap antes. Irmãos, eu entendo, lá em casa acontece, é raro, mas acontece com frequência. O nosso quarto vira o quarto de jogos, onde a gente joga os negócios que ficam na sala para manter alguma organização. E Maria está lá, e Jesus senta, e Marta está lá, e aí Maria fica ali, ouvindo, vendo, Marta servindo, diz, Senhor, mas tu não te incomoda, que eu estou servindo sozinha, manda a Maria me ajudar. O Senhor diz uma coisa que nós precisamos atentar. Marta, Marta, andas preocupada com muitas coisas. E diz lá, ó, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Esta não lhe será tirada. Queridos, eu tenho uma máxima para mim. Não tem desperdício maior do que tu fazer muito bem feito aquilo que Deus não te pediu para fazer.
Não tem desperdício maior do que você fazer muito bem feito aquilo que Deus não te pediu para fazer. Em João 12, de 1 a 3, olha lá, um momento de Maria, Maria gostar de ficar aos pés do Senhor. Olha lá Maria de novo. João 12, de 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Quero abrir um parênteses. Antes disso, tem uma experiência da ressurreição de Lázaro. Lázaro adoeceu. Elas mandam cartas para o Senhor, elas mandam mensagem para o Senhor vir. E o Senhor se demora 2 dias. Se eu não me engano, ele chega no 4º dia. Já tinha morrido Lázaro. E o Senhor demorou de propósito. Sabe por quê, queridos? Deus não chega antes nem depois, ele chega na hora certa com a provisão. E aí, quando Jesus chega naquela ocasião, Marta e Maria dizem: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí, o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Aí, elas descambam, Marta descamba para uma teologia do fim dos tempos, para escatologia. Eu sei que no último dia, meu irmão há de ressurgir. E aí o Senhor vai lá e ressuscita Lázaro. Lázaro vem para fora, eu creio que Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Se Jesus só diz: vem para fora, tudo que é morto é levantar. Porque ele é a ressurreição e a vida. E aquele que estava morto reviveu. E depois dessa situação, tem essa daqui. Então eles estão lá, e aí estavam com Lázaro, aquele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Olha o dom de serviço. É importante servir. O Senhor se agrada do serviço. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Querido, o bálsamo custava 300 denários. Denário é o salário de um dia de trabalho. Numa cotação mínima para os dias de hoje, no mínimo eram uns 15 a 18 mil reais esse perfume. Algo muito, provavelmente poderia ter sido uma herança para ter naquele tempo. Ela despeja tudo aos pés do Senhor. O discípulo ficou murmurando: mas podia se dar aos pobres. Judas diz isso. E ela enxuga com seus cabelos. Queridos, na palavra, cabelo é a glória da mulher. Quantas de vocês já choraram por um cabeleireiro que errou o corte de cabelo, dá um sorriso santo? Alguma irmã já chorou aqui por um cabeleireiro errar o cabelo? Ela enxuga com seus cabelos os pés do Senhor, porque ela sabe que o Senhor é digno. Ela enxuga os pés do Senhor. E o Senhor diz: por todo mundo, lá em Mateus 26:13, onde for pregado o evangelho, será lembrado o que ela fez, para a memória sua. Não é normal ficarmos indiferentes diante do Senhor. Eu creio que o Senhor quer renovar a nossa fé, o nosso amor, o dom supremo. Sem amor, nada tem valor. Vale muito mais tu fazer um miojo por um irmão em amor, por teu familiar adorando a Deus, do que organizar a campanha evangelística, um retiro, um evento, sem amor, com o coração no lugar errado.
O Senhor quer que cada motivação do teu coração seja em amor. Querido, sem amor, nada seremos. Nós não podemos ser uma igreja fria de amor, irmãos. Deus nos livre da falta de amor. E eu queria orar com vocês e eu lembrei de um cântico. Eu combinei com o irmão de nós cantarmos e clamarmos para que o Senhor nos renove. Eu creio que são dias de renovo. Eu tenho essa impressão em meu espírito que nesse retiro, nesse tempo aqui, Deus vai renovar a tua fé. Vai te levar de um estado de Laodiceia para um estado de Filadélfia, de uma igreja fervorosa, de um discípulo cheio do Espírito Santo, fogo, fé, amor, alegria, que vai erguer o testemunho de Cristo Jesus num viver piedoso e santo, que vai ler a palavra e quando tiver que parar vai ser porque tem que parar por outras coisas, mas queria ficar lá quando for orar, não ver o tempo passar, que tem prazer em adorar, seja com os irmãos na grande congregação, no ônibus, na escola, que tem prazer pelo simples fato de saber que o Senhor se faz presente e que possamos ser como Maria, ficar contemplando, escolhendo a boa parte, e essa não te será tirada. Um dia nós vamos estar com o Senhor na glória. Eu lembro de uma oração de um missionário, que logo jovem ele foi para os indígenas, chamado David Brainerd. Ele escreveu um diário que ele nunca imaginou fosse ser publicado. Ele era genro de Jonathan Edwards, grande avivalista do século XVIII, contemporâneo de John Wesley. John Wesley disse que todo discípulo devia ler o diário de David Brainerd. Ele morreu com 29 anos, jovem. E ele, enquanto estava na missão, evangelizando os índios, na época em que tu ia no lombo do cavalo com água, com pão, e pela fé, sem sustento, sem apoio, esse jovem estava lá, no meio da mata da selva, por causa daqueles indígenas que estavam migrando para o inferno sem Cristo Jesus. E ele estava lá, e diariamente ele escrevia um diário. E os irmãos foram tomar conhecimento desse diário depois que ele faleceu. E um dos dias ele escreve uma das orações dele. E ele diz assim: não trocaria nem por 10.000 mundos com seus prazeres o meu Senhor. Para mim, tão pouco importa se na glória eu vou ter um assento alto ou baixo, perto ou longe, mas eu vou amar, render graças e glórias ao meu Senhor bendito. Esse é o céu que eu desejo. Glorificar Ele, exaltar Ele, adorar Ele, louvar a Ele. A grande beleza do amor é o altruísmo, que é o contrário de egoísmo. É para fora, é amar o outro. E quanto mais nós amamos a Deus, mais nos entregamos pelo reino de Deus, mais alegria nós experimentamos. Não é bom quando nos desgastamos, trabalhamos, chegamos tarde em casa para poder botar o pão na mesa, comprar um presente para o nosso filho que amamos e vendo ele feliz. Nada daquilo poderia ser considerado um sacrifício pelo sorriso de quem amamos. Que possamos, custe o que custar, viver pelo sorriso de Deus, nosso primeiro e grande amor. Não deixa o amor se esfriar. Aquele amor, aquele primeiro amor que um dia o Senhor acendeu no teu coração, quando nada importava, era só Jesus e Jesus. Onde até mesmo nas nossas infantilidades, nós temos medo até de qualquer coisa. Não vou tomar, não vou comer, eu não vou usar esse shampoo Hades, porque Hades parece com a palavra inferno, não sei se já teve isso. Eu tinha um cheiro de toque espiritual. Mas no fundo eu queria agradar a Deus. E nós vamos nos dando liberdades e liberdades que vão minando o nosso amor, minando a nossa fé. Daqui a pouco nós estamos, cadê aquela paixão pelo reino? Ah, meus irmãos,
Não deixa a tua fé no estado de mornidão. O Senhor quer te avivar. O normal da igreja é avivada, é apaixonada, é santa, é obediente. Eu não sei você, queridos, mas eu quero renovar a minha aliança com o Senhor nessa manhã. Dizer para Ele de novo, Senhor, eu te amo. Me perdoa as vezes em que tropecei, eu escancaro as portas, eu quero cear contigo. Eu não quero ser morno, eu não quero ser virginécia, eu quero estar cheia do óleo. E junto com o Espírito bradar, Maranata, vem, 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 Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, não nos deixa no estado de mornidão. Olha para nós segundo o teu olhar de misericórdia. Se tu olhar para a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que te temam. Nós não queremos ser religiosos, mornos, apáticos, incrédulos. Livra-nos disso. Nós queremos viver a fé verdadeira do Evangelho. Nós queremos te ser fiéis em todas as coisas. Nós te amamos, Senhor. E nós queremos viver por teu inteiro agrado. Arranca pela raiz tudo que tem tomado o teu lugar no nosso coração. Nos aviva o nosso amor por ti. Aleluia. Nós queremos nos deixar gastar pelo Evangelho, pelo teu reino, pela tua glória. Nos perdoa, às vezes, em que mascaramos uma fé religiosa e morna. Perdoa. Nós não queremos aqui agradar homens, ter uma aparência diante dos homens. Aviva, Senhor, o menor ao maior, o novo convertido ao mais antigo. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Que nós queremos seguir e prosseguir e te conhecer, e te amar, e te servir, adorar, obedecer. Tu és digno disso. Tu és digno disso. Senhor, tu és o nosso grande amor. Nós viramos as costas para os prazeres da carne. Nós dizemos não para o mundo, para o pecado, para as trevas, uma vez mais. E nessa manhã dizemos sim para o Senhor. Queremos tomar nossa cruz, morrer para nós mesmos e tudo para viver para o teu inteiro agrado. Nós renovamos nossa aliança. Nós declaramos que somos a tua noiva, que nós desejamos estar contigo nas bodas. Nós queremos, Senhor, estar contigo para sempre. Perdoa as vezes em que nos enraizamos na terra e amamos a própria vida e as coisas desse mundo nos perdoam. Leva-nos ao verdadeiro arrependimento, mas não permitas que acolhamos em nossa vida qualquer coisa que nos afasta de Ti. Ajuda-nos a tomar o exemplo de Maria, estar a Teus pés. Ajuda-nos, Senhor. Os Teus pés é o nosso lugar de maior prazer. Nós queremos escolher essa boa parte, essa melhor parte. Vem cear conosco, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.